já vamos descomplicar também isso aqui. Olha só, se a paciente tem enxaqueca com aura, ela pode tomar uma pílula só de progesterona, por exemplo. Pode usar um injetável trimestral, uma medroxiprogesterona trimestral, pode. Só que às vezes a progesterona, por ser hormônio, pode desencadear mais crises de enxaqueca, certo? Então, assim, se essa paciente começou a usar o método e começou a ter crise, aí você suspende. Você diz, olha, realmente está associado ao uso do hormônio, a gente vai ter que usar um DIU. De fato, se a gente for pensar assim, ó, o melhor método para quem tem enxaqueca com aura é DIU de cobre. E esse definitivamente é o melhor método. Mas os outros também a gente pode tentar, só observar se ela não vai ter mais crise. Certo? Ah, mas não aumenta risco de AVC a progesterona? Não, o que aumenta é o estrogênio. Fechou? Eu sei que às vezes dá um pouquinho de confusão isso, né? Então já vamos descomplicar também isso aqui. Olha só, se a paciente tem enxaqueca com aura, ela pode tomar uma pílula só de progesterona, por exemplo. Pode usar um injetável trimestral, uma medroxiprogesterona trimestral, pode. Só que às vezes a progesterona, por ser hormônio, pode desencadear mais crises de enxaqueca, certo? Então, assim, se essa paciente começou a usar o método e começou a ter crise, aí você suspende. Você diz, olha, realmente está associado ao uso do hormônio, a gente vai ter que usar um DIU. De fato, se a gente for pensar assim, ó, o melhor método para quem tem enxaqueca com aura é DIU de cobre. E esse definitivamente é o melhor método. Mas os outros também a gente pode tentar, só observar se ela não vai ter mais crise. Certo? Ah, mas não aumenta risco de AVC a progesterona? Não, o que aumenta é o estrogênio. Fechou? Eu sei que às vezes dá um pouquinho de confusão isso, né? Então já vamos descomplicar também isso aqui. Olha só, se a paciente tem enxaqueca com aura, ela pode tomar uma pílula só de progesterona, por exemplo. Pode usar um injetável trimestral, uma medroxiprogesterona trimestral, pode. Só que às vezes a progesterona, por ser hormônio, pode desencadear mais crises de enxaqueca, certo? Então, assim, se essa paciente começou a usar o método e começou a ter crise, aí você suspende. Você diz, olha, realmente está associado ao uso do hormônio, a gente vai ter que usar um DIU. De fato, se a gente for pensar assim, ó, o melhor método para quem tem enxaqueca com aura é DIU de cobre. E esse definitivamente é o melhor método. Mas os outros também a gente pode tentar, só observar se ela não vai ter mais crise. Certo? Ah, mas não aumenta risco de AVC a progesterona? Não, o que aumenta é o estrogênio. Fechou? Eu sei que às vezes dá um pouquinho de confusão isso, né? Então já vamos descomplicar também isso aqui. Olha só, se a paciente tem enxaqueca com aura, ela pode tomar uma pílula só de progesterona, por exemplo. Pode usar um injetável trimestral, uma medroxiprogesterona trimestral, pode. Só que às vezes a progesterona, por ser hormônio, pode desencadear mais crises de enxaqueca, certo? Então, assim, se essa paciente começou a usar o método e começou a ter crise, aí você suspende. Você diz, olha, realmente está associado ao uso do hormônio, a gente vai ter que usar um DIU. De fato, se a gente for pensar assim, ó, o melhor método para quem tem enxaqueca com aura é DIU de cobre. E esse definitivamente é o melhor método. Mas os outros também a gente pode tentar, só observar se ela não vai ter mais crise. Certo? Ah, mas não aumenta risco de AVC a progesterona? Não, o que aumenta é o estrogênio. Fechou? Eu sei que às vezes dá um pouquinho